Quando eu iniciei o M2P, iniciei com 45 clientes. Em apenas 15 dias, eu passei de 45 para 56 clientes. Quando eu terminei o curso, eu fui para 72 clientes e hoje eu tenho 97 clientes. Então, assim, eu atingi mais do que eu imaginei que eu fosse atingir, graças ao M2P. Em 3 meses do curso, eu consegui minha agenda lotada sem precisar investir em divulgação. Eu consegui 30 clientes em 3 meses, só com as técnicas de treinamento e sem investir em publicidade. Tinha 20 alunos aproximadamente e dentro de 1 mês e meio do curso eu já estava com 42 alunos. Eu tive a possibilidade de comprar o meu concorrente. Olá, eu sou Luciana Ramos, fisioterapeuta, e seja bem-vindo ao treinamento online gratuito da Metodologia M2P. Nesse treinamento gratuito de 3 aulas, eu vou te mostrar através de estudos de caso e histórias reais os fundamentos do exato método que foi utilizado por pessoas comuns, fisioterapeutas, educadores físicos, para conquistar novos clientes e atingir a agenda completa sem a necessidade de investir em divulgação. Isso nos mais variados estados e cidades que você possa imaginar. Como a Andressa, que vive em Ampé, uma cidade do interior do Paraná, com apenas 18 mil habitantes, que teve que literalmente quebrar uma parede do estúdio para aumentar a capacidade de atendimento. Ou ainda a Bia de Brasília, que estava quase fechando o estúdio e em menos de 4 meses teve que alugar mais uma sala para ampliar o negócio. Ou a Mônica de Lorena, em São Paulo, que depois de anos investindo em especializações, finalmente conseguiu lotar a agenda e ter fila de espera, saindo de 21 para 50 clientes no Pilates e de 15 atendimentos de osteopatia por mês para 15 por semana, ou seja, 60 atendimentos por mês de osteopatia. Tudo isso em menos de 4 meses e sem investir em divulgação. Esses são apenas alguns casos que você vai conhecer durante esse treinamento gratuito. E eu teria um prazer enorme em contar outras histórias de tantos alunos que já tiveram suas vidas transformadas através desse método. Mas você pode encontrar esse e outros casos aqui embaixo nessa página. Eu vou mostrar como você pode se destacar na sua região, se diferenciar da concorrência e da grande maioria dos profissionais que ainda não estão atentos a esse método, tornando você e seu negócio únicos e desejados, sem a necessidade de entrar na guerra de preços, da mesma forma que a Marina Éboli de Niterói tem feito, mesmo estando em um prédio comercial com mais de 10 estúdios de Pilates. Eu vou mostrar como é que você pode ser valorizado pelos seus clientes ao ponto deles respeitarem as suas regras, seguirem um tratamento e até mesmo pagarem quando saem de férias, só para não correrem o risco de perder o horário que tem com você, assim como aconteceu com a Ana Sansara, de Rio Branco, no Acre. Você vai entender aqui, durante esse treinamento gratuito, por que essa é uma oportunidade que está transformando a vida de muitos fisioterapeutas e profissionais de educação física no Brasil. Durante essas aulas, eu vou te apresentar o meu método, que eu desenvolvi ao longo dos últimos 6 anos e que já foi aplicado e validado por fisioterapeutas que trabalham com pilates, acupuntura, RPG, osteopatia, pilates suspenso, terapia manual, dermatofuncional, neopilates, fisioterapia uroginecológica, hidroterapia, profissionais de educação física e até proprietários que não têm formação na área da saúde. Uma lista enorme de profissionais das mais variadas cidades do Brasil. E agora eu quero te mostrar a história de uma fisioterapeuta que teve a sua vida transformada depois que ela conheceu a metodologia M2P. Meu nome é Natália de Souza, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. Esses 10 anos de estúdio, tem hora que eu não consigo nem descrever. Tudo muito difícil, muito difícil. Eu sempre pagava o aluguel no dia 10. Chegava no dia 1º, eu já começava a ter insônia. E eu encarava tudo, encarava a vergonha de ter que pedir dinheiro emprestado com 30 anos de idade, né, formada, com pós-graduação, e ter que pedir dinheiro emprestado era horrível. E eu pensei muitas vezes em desistir da profissão e não ser mais fisioterapeuta. Tanto que eu fui fazer outra faculdade, eu comecei outra faculdade de nutrição. Teve um dia que é um dia que eu acho que eu nunca vou esquecer, nunca. Eu precisava ir embora da faculdade para casa e eu
Eu tinha R$3 na minha conta. Eu fui embora a pé pra minha casa porque eu não tinha dinheiro. Do caminho da faculdade até a minha casa, eu caminhei quase 40 minutos chorando. E que eu tava fazendo tudo errado e eu precisava de alguma coisa que me fizesse alguma coisa diferente. Eu percebi que o problema estava em mim, mas eu não sabia exatamente o que era. Porque eu não tinha mais saída. Ou eu fazia o treinamento, ou eu fechava o único estúdio que tinha me restado. Com o dinheiro da parcela, do acordo do cartão que eu estava devendo, eu paguei a primeira parcela do curso. E assim que eu fiz a minha matrícula no treinamento e começaram as aulas, e eu resolvi que eu ia fazer tudo o que o treinamento tivesse como proposta. Eu realmente acreditei naquilo porque era a última chance que eu tinha, então eu fiz tudo que ela pedia para fazer, eu fazia. E eu não questionava. Eu comecei a ver resultado do trabalho no treinamento M2P com 2 a 3 meses de treinamento já. O meu celular não parava de chegar mensagem de aluno querendo saber do Pilates. Eu iniciei com 56 alunos. Passando algum tempo, eu já estava com 97 alunos. O meu pai, ele chega em casa no horário que eu estou saindo. E a gente sempre senta junto para tomar café, né? E eu fico esperando ele chegar para contar para ele. Porque eu quero que ele tenha orgulho de mim, né? Coisa que antes eu pensava assim, nossa, meu pai, ele lutou tanto para pagar minha faculdade, eu não consigo dar um orgulho de nada para ele. Não tem sensação melhor no mundo do que trabalhar no lugar que você gosta, fazendo o que você ama e ainda ganhando dinheiro que você sempre quis ter. É muito gratificante saber que é possível viver do Pilates e da fisioterapia. Incrível, né? Eu me emociono sempre que eu vejo histórias como essa e em ver como podemos sempre mais do que imaginamos que é possível. Eu vou te contar nessa aula como eu comecei do zero e consegui atingir a minha agenda completa. Consegui ser uma referência na região onde eu estava localizada, ter o reconhecimento profissional que eu sempre quis e a minha estabilidade financeira. E o que você vai ver aqui nessas aulas pode mexer um pouco com você, assim como mexeu comigo há anos atrás e com todos esses profissionais que você está vendo aqui. Pode levantar muitos questionamentos sobre fatos que você sempre acreditou, mas talvez isso te ajude a finalmente encontrar as respostas que você tanto procura. E eu vejo profissionais com realidades muito diferentes, alguns com agenda completa e ganhando bem, e outros batalhando, lutando por mais pacientes e ganhando menos do que merecem. E o fato de você estar aqui mostra que você está buscando algo diferente para sua vida profissional. Mostra que você não quer ser só mais um fisioterapeuta, um estúdio de pilates ou clínica, fazendo mais do mesmo. Mostra que você quer entender de verdade o que é ter um negócio e assim chegar a outro nível, onde você vai ser capaz de transformar a vida de mais pessoas através do seu trabalho. O fato de você estar aqui também mostra que você não quer mais que o preço do seu serviço seja algo determinante para que um cliente escolha seu concorrente ao invés de você. Não quer ver seus pacientes saindo todo mês, porque isso tudo só distancia você da sua agenda completa. Se você pensa assim, você está no lugar certo. Mas agora você pode estar se perguntando, como eu fiz para sair do zero, desenvolver esse método e atingir a minha agenda completa? Bom, eu sou fisioterapeuta, eu me formei na UFRJ em 2007, com 22 anos. E os primeiros anos depois de formada, eles não foram fáceis. Eu tive muitas dúvidas sobre a profissão, porque eu ouvia muitas pessoas dizendo que fisioterapeuta morre de fome, que não dá dinheiro. É esse tipo de coisa que você já deve ter escutado por aí, né? E isso foi me causando uma insegurança, uma incerteza sobre como seria o meu futuro como fisioterapeuta.
Eu achei várias vezes que não seria possível viver bem da profissão. Eu tinha poucos clientes, eu andava de ônibus com os meus equipamentos pesados, eu fazia atendimento domiciliar, eu atendia também em estúdios de outras pessoas, eu ganhava pouco e eu sempre me perguntava se era para isso que eu tinha estudado tanto na minha vida e quando as coisas iam mudar. E isso tudo foi me causando uma frustração muito grande. Ao mesmo tempo, eu não queria desapontar a minha família, que sempre acreditou muito em mim, principalmente meu pai e minha mãe. Eu tinha vergonha de fracassar como fisioterapeuta, de ter que admitir para mim e para todo mundo que eu não tinha dado certo. E ao mesmo tempo, dentro de mim, eu tinha uma vontade muito grande de dar a volta por cima, de viver bem da profissão e ser bem remunerada por isso, trabalhando com o que eu queria. Porque, na verdade, eu queria fazer o que eu amava e poder viver bem daquilo, né? E aí, avaliando a minha situação, eu acreditei que eu teria mais chances de viver como fisioterapeuta sendo dona do meu próprio negócio. Foi então que eu decidi abrir um estúdio de pilates. Eu raspei as minhas economias, eu fiz um empréstimo com a minha família e, finalmente, em outubro de 2012, eu consegui abrir o meu negócio. Só que eu achei que em pouco tempo a minha vida iria mudar, já que eu tinha competência técnica, eu me sentia bem preparada para atender. Só que não foi bem como eu pensava. Bom, eu ficava 12 horas no estúdio e atendia poucos clientes. As ligações eram raras e quando alguém ligava pedindo informação, eu atendia da melhor forma possível, da forma que eu achava correta naquela época. E quando essas pessoas pediam descontos, eu ficava sem saber o que dizer, mas eu falava que sim, né? Porque eu precisava daquele cliente. E eu tinha medo de dizer que não e perder aquela pessoa que tinha me procurado. E quando os poucos pacientes que eu tinha, eles faltavam sem avisar e depois pediam para remarcar o atendimento, eu também dizia que sim, porque eu tinha medo de desagradar e perder aquele paciente. Porque imagina só, se eu tinha pouco paciente, já estava ruim, se eu perdesse aquele paciente ia ficar pior ainda, né? E aí eu fui ficando refém dessa situação. Eram problemas de falta, remarcação, atraso de pagamento, cliente chorando por preço. E aquilo tudo não estava me deixando feliz. Eu me sentia muito desrespeitada como profissional. E o meu estúdio, ele não ia para frente. E embora eu tivesse um número de clientes que me garantiam um faturamento que dava para pagar as despesas básicas do estúdio, não sobrava R$1 para mim e eu ainda dependia dos meus pais para morar, para comer e para me sustentar. E eu tinha um estúdio, eu achava que tinha um negócio, mas eu não tinha a minha independência financeira. E eu não queria mais viver dessa forma. Para mim, deu o dia do chega, eu não queria mais. Eu não queria ter um negócio estagnado, eu não queria trabalhar e nunca ter dinheiro. Só que eu não conseguia ver onde é que eu estava errando. E depois de mais um dia de trabalho, voltando para casa, eu gostava de voltar lendo, e eu estava lendo uma revista no ônibus e eu li uma reportagem que me chamou muita atenção. Essa reportagem era sobre grandes empresários da história, empresários que atingiram o ápice em seus negócios. E aquilo me chamou muita atenção. E eu percebi que a maioria deles tinham algumas habilidades em comum. E aquilo me deixou inquieta, porque fazendo uma autocrítica, eu percebi que eu não possuía aquelas habilidades. E eu também não estava trabalhando para desenvolver. E para ser sincera, eu nem sabia direito que eu precisava desenvolver aquilo. Foi então que eu vi que me faltavam conhecimentos diferentes que me permitiriam desenvolver essas habilidades. Eu comecei a perceber que a faculdade tinha me preparado muito bem tecnicamente, mas não me preparou para a realidade de verdade que é o mercado de trabalho. A gente se forma sabendo ser um profissional técnico, mas não aprende sobre as situações reais que vão acontecer na nossa rotina como profissional. E o simples fato de entender sobre aquilo começou a me trazer uma esperança. E pela primeira vez na minha vida profissional, eu estava vendo um caminho diferente de todos aqueles que eu conhecia. Aí eu comecei a entender o que estava me faltando, onde é que eu estava errando. Eu vi que eu não tinha visão de negócios, eu não tinha noção de gestão, marketing, finanças, vendas, atendimento ao cliente. Tudo que a gente precisa para tocar bem o negócio, mas a gente não dá devida importância. E eu comecei a estudar
eu comecei a fazer cursos para desenvolver essas habilidades que me faltavam. Eu estudei administração, eu estudei finanças, neurociência comportamental, marketing, atendimento ao cliente. Eu mergulhei de cabeça nesse universo desconhecido para mim. Só que eu encontrei um problema. Esse conhecimento, ele não era voltado para negócios em fisioterapia ou pilates, eram cursos genéricos. E aí, essa linguagem era uma linguagem muito diferente do nosso meio. E eu tive que pegar todo esse conhecimento que eu ia adquirindo e ir adaptando à realidade particular do mercado da área de saúde. Eu aplicava o que eu ia aprendendo e eu via o que dava certo, o que não dava certo e como eu poderia fazer aquilo dar certo. O que eu fiz? Eu simplifiquei toda a informação que eu fui adquirindo das mais variadas fontes, criando um passo a passo com estratégias e técnicas para que pudessem ser aplicadas na minha realidade como profissional de saúde. E aí, depois de muito investimento, de muito estudo, aplicação, monitoramento, de muito trabalho prático, nasceu a metodologia M2P. Um método passo a passo que pode ser facilmente aplicado por qualquer fisioterapeuta de qualquer área, de uma forma simples, prática e eficaz. E com essa metodologia, eu fui capaz de alcançar os resultados que eu tanto queria. Eu conquistei o respeito dos meus clientes, eu reduzi drasticamente os problemas de falta, remarcação, atrasos de pagamento. Eu me sentia mais segura e motivada como profissional. Os meus clientes, eles também estavam mais felizes e satisfeitos com o tratamento. E depois de algum tempo, eu atingi 89% dos meus clientes fidelizados há no mínimo 1 ano, a minha agenda completa e a minha estabilidade financeira. Eu ia trabalhar todo dia mais empolgada, mais pessoas passaram a me procurar e o meu telefone ele não parava de tocar. Eu cheguei a ter uma fila de espera com 60 pessoas acumuladas. Eu havia resgatado a satisfação e o meu amor pela profissão. Eu imagino que agora você deve estar se perguntando, que método é esse? Como é que esse método funciona? Mas antes de eu explicar para você esse método, eu preciso te falar algo muito importante que teria me poupado tempo e teria feito com que eu tivesse atingido os meus resultados mais rápido. Eu quero te mostrar onde eu estava errando e como isso afetava o meu negócio. Erros que também são cometidos por muitos profissionais, mesmo que não tenham consciência disso. E eu tive que ter a humildade de aceitar que a forma como eu pensava estava errada. E eu fiz disso um processo que mudou definitivamente a minha história profissional e pessoal. E eu acredito que se você quer ter sua agenda completa, ser valorizado, ser reconhecido profissionalmente, você precisa entender esses erros e talvez ajustar a sua forma de pensar. Porque isso pode estar impedindo você de crescer profissionalmente. E na busca de ter mais clientes, tem várias coisas que a gente faz. Algumas simplesmente pela esperança de dar certo. E aí sabe o que acontece? A gente fica tentando e não sai do lugar. Aí a gente se cansa, a gente fica frustrado, a gente fica desmotivado, a gente passa a acreditar que pra gente não é possível, que a culpa é da profissão, que a culpa é da cidade que é pequena, que a concorrência que é desleal, que os pacientes que não respeitam a gente. Mas para e pensa, será que não estamos fazendo algumas coisas de maneira inadequada? O primeiro erro que eu identifiquei durante a minha carreira profissional é que não se atinge a agenda completa focando exclusivamente em especializações técnicas. Lembra da reportagem que eu li lá na revista sobre os grandes empresários? Bom, lá eu vi que eu precisava adquirir conhecimentos diferentes que me permitiriam desenvolver novas habilidades. Eu vou conversar para você. Foi duro para mim aceitar isso. Ainda mais depois de tanto tempo investindo em especializações. Mas foi necessário entender que ter especializações e vários cursos técnicos não são mais percebidos como diferencial pelos clientes. E eu acredito que ser bom tecnicamente é o primeiro passo, o mínimo que um fisioterapeuta ou um profissional de educação física deve ser. E isso é indiscutível, porque a gente, como profissional de saúde, a gente tem uma grande responsabilidade com os nossos pacientes. Só que antigamente, quando a concorrência era muito menor, e eu vou te mostrar isso mais à frente ainda nessa aula, bastava a gente fazer faculdade, se especializar e os clientes apareciam.
Mas hoje, isso não é suficiente para a escolha do cliente. Quando tem um novo curso técnico, vai todo mundo fazer aquele curso, achando que se trabalhar com aquela técnica vai conseguir atrair mais pacientes. E vamos combinar que se curso técnico ou especialização fosse sinônimo de ter mais pacientes, a maioria dos profissionais estaria com fila de espera e ganhando super bem. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Quando um paciente procura um profissional, ele quer saber da capacidade de entrega de resultado, se vai resolver ou não o problema que ele tem. Foi então que eu vi que eu estava fazendo o que todo mundo faz, focando somente em especialização e curso técnico. E não é diferencial fazer o que todo mundo faz. O que eu percebi na prática é que pouquíssimos pacientes me procuravam e me perguntavam quais eram as minhas especializações. Para ser sincera com você, somente uma pessoa me perguntou isso em 12 anos de carreira profissional. Na verdade, os pacientes sequer conseguem entender qual a diferença entre uma técnica ou outra. Isso não faz diferença para o paciente, além de ser muito complexo para o entendimento deles. O que eu comecei a entender foi que as minhas certificações e capacidades técnicas por si só, elas não bastavam para atrair e fazer com que essas possíveis pessoas se tornassem clientes. Isso não é mais suficiente nos dias de hoje. O mercado e os clientes querem e exigem muito mais do que somente as especializações de um profissional. E isso também aconteceu com a Mônica Gonçalves de Lorena. Ela é especialista em reeducação funcional da postura e do movimento pela USP, osteopata pela Escola de Madrid e dá até cursos de pilates para outros profissionais. Mas mesmo assim, a Mônica tinha problemas no negócio dela. Ela não conseguia novos clientes e não conseguia atingir a agenda completa. O que faltava para ela? Especialização técnica não era. Ela seguiu o caminho da especialização, ela fez bastante especialização, curso técnico e mesmo assim a agenda dela estava longe de ficar completa. E só depois que ela desenvolveu essas novas habilidades, ela encontrou o que faltava e atingiu a agenda completa sem investir 1 centavo em divulgação, em menos de 4 meses. Em menos de 4 meses, a Mônica completou a agenda e agora tem lista de espera. Também não se atinge a agenda completa acreditando que estrutura física e um espaço com mais equipamentos por si só vão trazer mais clientes. Outro ponto que eu acreditava é que eu não tinha mais clientes porque eu ficava num prédio, no 8º andar, sem visibilidade e que não me permitia nenhum tipo de placa externa. E eu pensava, como é que as pessoas vão me conhecer? E eu fiquei sem saber o que fazer por um bom tempo, porque a forma que eu conhecia de atrair pacientes está ultrapassada nos dias de hoje. Pontos como estrutura física e equipamentos não são suficientes para atingir a agenda completa. Isso parece um pouco contraditório, né? A Natália Souza, de Taubaté, ela acreditava que se ela fosse para um local maior, com mais equipamentos, os clientes iriam valorizar isso e, consequentemente, ela teria mais pacientes. Só que não foi isso que aconteceu. Ela passou a ter uma despesa maior e o número de clientes não cresceu proporcionalmente aos novos custos dela. E o pior, ao mudar para um local maior e comprar novos equipamentos, ela se deparou com mais problemas. E foi o resultado disso? Endividamento, incertezas e ela quase perdeu o negócio. Ela não sabia o que fazer para reverter essa situação, porque ela tentava, ela fazia o que ela acreditava que iria dar certo. Mas hoje as coisas não funcionam mais como antigamente. Nos dias de hoje, o mercado está cada vez mais competitivo e difícil. E eu acho que você já deve ter reparado isso. Segundo informações do MEC, existem hoje mais de 500 faculdades de fisioterapia no Brasil e mais de 70 mil vagas são disponibilizadas por ano. Especificamente sobre Pilates, não existem dados precisos sobre o mercado no Brasil, mas estima-se que em 2016 existiam 30 mil estúdios de Pilates no Brasil e em 2018 esse número aumentou para 50 mil. Em apenas 2 anos, a quantidade de estúdios quase dobrou. Quem continuar apostando nas mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, terá ainda mais dificuldades. E você deve estar pensando, como é que eu faço para me destacar em um mercado cada vez mais concorrido? Mais uma vez, eu preciso reforçar.
são as habilidades que quase ninguém está desenvolvendo que farão alguns profissionais se destacarem diante de tamanha concorrência. Assim como a Marina, que mesmo estando em um prédio comercial com mais de 10 concorrentes diretos, conseguiu se destacar e conquistar 30 novos clientes em 3 meses, sem investir R$1 em divulgação. Fazer o que todo mundo faz não é suficiente para se destacar dentre tantos outros concorrentes. Outro ponto importante é que quando se investe em estrutura e equipamentos, você pode até atrair a atenção de mais pessoas, mas se não dominar um processo sequenciado que vai levar o cliente a realmente fechar, ou seja, pagar pelo seu serviço, isso pode não ser convertido em aumento de clientes. E tem mais uma coisa que impede de atingir a agenda completa: pensar que o único problema é a captação de clientes. Quando eu não conseguia sair de um determinado número de clientes, eu acreditava que o meu único problema era que os clientes não chegavam até mim. Eu pensava, por que meu telefone não toca? Por que poucas pessoas vêm me pedir informação? E eu passei a acreditar que a única solução para isso era focar na captação de clientes, que dessa forma eu teria mais clientes. Só que para isso acontecer, o nosso desafio é maior. Ele é parecido a encher um balde com água. Imagina o balde como o nosso negócio e a água como os nossos clientes. E eu acreditava que se eu aumentasse a vazão de água da torneira, eu encheria o meu balde e o meu problema estaria resolvido. Só que existe um problema aí. Eu percebi que eu tinha um furo no meu balde e por mais que eu houvesse aumentado a vazão de água, eu tinha perdas. Era como se houvesse um buraco no meu negócio e a rotatividade de clientes era constante. Entrava um e saía outro. Como meu foco estava na captação de clientes, eu não enxergava outros problemas que aconteciam. Porque eu achava que o meu único problema era a captação de clientes. Eu achava que bastava ter mais clientes e estava tudo certo. Era como se eu tivesse uma venda nos meus olhos que me impedia de ver a realidade. Com o tempo, eu percebi a importância de dar atenção aos outros problemas. Eu era responsável pelo meu negócio e fazer dar certo ou errado dependeria de mim. E dar errado para mim não era só fechar meu estúdio, era decepcionar minha família, era aceitar o fracasso, era recomeçar do zero, continuar sem a minha independência financeira e depender da minha família para me sustentar. Na verdade, eu vi que a baixa procura, o baixo número de clientes e a alta rotatividade eram manifestações de outros problemas que aconteciam no meu negócio. Eu tinha problemas com remarcação de atendimento, eu tinha problema com falta, eu tinha problema de horário, paciente que chegava atrasado e queria ser atendido, atrapalhando o horário do atendimento seguinte. Eu não sabia o preço que eu deveria cobrar, eu não sabia o meu faturamento, a minha margem de lucro, eu nem sabia como andava o meu negócio, para falar a verdade. Eu tinha problema de atraso de pagamento, os clientes saíam de férias, diziam que voltariam e não voltavam, também não me pagavam. Eles pediam desconto, eu tinha muita dificuldade de subir o preço do meu serviço. Os clientes arrumavam uma desculpa para não seguir as regras, queriam sempre dar o jeitinho deles. Chegava o final de ano, sumiam e às vezes voltavam depois do carnaval. Isso quando eles retornavam e eu sem saber o que fazer com aquele horário. E aí eu vi que eu não estava me sentindo valorizada como profissional. E quando eu parei e olhei para isso, tudo que estava acontecendo dentro do meu negócio, eu entendi que a captação de clientes era o menor dos meus problemas. E eu tive o seguinte pensamento: se com poucos clientes já é essa bagunça, imagina se eu tenho mais. Porque eu parei e pensei, estatisticamente eu vou estar aumentando os problemas que eu tenho hoje. E se eu quero atingir a minha agenda completa, ser valorizada e me tornar uma profissional de referência, focar na captação de clientes não era o caminho. E com a Kênia de Campina Grande também foi a mesma coisa. Ela tem uma clínica de fisioterapia e também trabalha com pilates e ela queria ter mais clientes, porque o sonho dela sempre foi ter a fila de espera. E ela achava que só investir em divulgação iria trazer os resultados que ela esperava. E ela chegou a contratar uma agência de publicidade. Mas, segundo ela, só gastou dinheiro à toa.
quando ela entendeu em profundidade o que é ter um negócio, desenvolveu as habilidades que faltavam e aprendeu ações práticas de como organizar e reduzir drasticamente esses problemas que eu falei para você anteriormente, ela se preparou de uma forma muito melhor, executando um processo que fez com que ela atingisse a agenda completa e a tão sonhada fila de espera. Hoje, eu vejo com muita clareza que foi a partir da identificação desses erros, o desenvolvimento das habilidades que me faltavam, que eu consegui evoluir profissionalmente. Entender e aceitar que a forma como eu pensava estava errada foi fundamental para que eu trilhasse um caminho muito melhor. E eu entendi que a forma amadora como eu encarava o meu negócio não ia me levar para onde eu queria. E quando eu escutei a seguinte frase, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, eu saquei que eu precisava me desenvolver muito mais. Porque eu queria ir para o próximo nível, eu queria viver bem, eu queria ser reconhecida pelos meus pacientes, eu queria ser valorizada profissionalmente e ter uma vida financeira estável. Bom, e agora que eu já dividi com você esses erros comuns que eu e outros profissionais também cometiam, eu vou te falar sobre a metodologia M2P. O que é esse método e como é que ele funciona? Eu vou falar sobre o que eu fiz, o que funcionou para mim e para os alunos que aplicaram o método. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, onde eu vou te mostrar o mapa estratégico da metodologia M2P. Eu vou te apresentar as fases e os ciclos do mapa estratégico que permitem atingir a agenda completa sem a necessidade de investir em divulgação. Você vai entender por que ele funciona para qualquer área de atuação, cidade pequena, cidade grande e até mesmo se você está começando do zero ou se você já tem muitos clientes. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de te pedir duas coisas. Primeiro, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando do treinamento gratuito. A área de comentários que está aqui embaixo desse vídeo é o nosso canal de comunicação. E durante os dias desse treinamento gratuito, eu vou me dedicar a responder os comentários colocados aqui nesse espaço. Estamos formando a maior comunidade de profissionais que querem evoluir em seus negócios e em suas carreiras. E eu acredito que somente com a valorização de cada um de nós, de cada profissional, é que a classe vai crescer como um todo. A segunda coisa é, se você quiser ser avisado pelo WhatsApp sobre a próxima aula, manda um oi para esse número aqui e você vai receber os avisos direto no seu WhatsApp. Fica ligado também no seu e-mail, porque quando a segunda aula estiver liberada, eu vou enviar um e-mail avisando. Te vejo na aula 2. Até lá!